Segurança. Governador Ibanez Rocha anuncia aumento de 8% para PM, Polícia Civil e bombeiros. Haja paciência. Clientes de última hora lotam comércio a poucas horas da ceia de Natal. Presépios natalinos resgatam a tradição da montagem do cenário do nascimento de Jesus Cristo. Feminicídio. Preso homem suspeito de matar ex-namorada no Sudoeste. Boa noite, eu sou o Rodrigo Miranda e o Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Seja muito bem-vindo. Véspera de Natal e o brasileiro cumpre a tradição de deixar as compras para a última hora, né? Supermercados e shoppings cheios. O importante é deixar a noite pronta para celebrar com a família. 24 de dezembro, à tarde, e o shopping estava como? Lotado. Tinha loja cheia, fila, corredor com um vem e vai intenso. Afinal, aos 45 do segundo tempo, não tinha mais desculpa para não comprar o presente de Natal. Trabalho de segunda a sábado. Aí hoje foi a folga e ter que vir. Por causa da correria. Aí eu tive que acabar vindo de última hora mesmo. O importante é não esquecer, Sim, né? Mas deu tudo certo, foi bem tranquilo. É falta de tempo, é muita coisa para administrar, ainda mais para quem é mãe. Se o Papai Noel furar, aí complica. No caso da Camila, ela veio escolher o presente do amigo oculto. E mesmo na correria, ela queria caprichar na escolha. Não é porque às vezes também que é a última hora que vai ser ruim. Como é uma pessoa que eu pensei, não, do amigo oculto, né? Tem que ser bom, então foi bom, independente de eu ter vindo comprar hoje ou não. A gente tem que dar com amor acima de tudo. Como os lojistas já sabem que muitas pessoas deixam tudo para a última hora, eles se prepararam. A gente já veio se preparando o ano inteiro, né? Porque essa época é maravilhosa para a gente nas vendas. Então a gente tem um fluxo muito grande, muito alto. Pois é, todo mundo reclamando de tempo. Eu também não tive tempo, aproveitei a matéria para garantir aquele último presente que faltava na lista. Então é isso, estou aqui na fila para pagar o meu presente e não ter preocupação de chegar em casa e faltar o nome de alguém. E é isso, um Feliz Natal com presente ou sem presente. O importante mesmo é aproveitar a data com a família. E a gente segue falando de Natal aqui. Além das comidas tradicionais, como peru, rabanada e panetone, também sobra aquele espaço para as tão faladas frutas natalinas. Mas você sabe quais são elas? Confira na próxima reportagem se alguma fruta natalina está fazendo parte da tradicional ceia. Logo na entrada do mercado, como um cartão de visitas, lá estão elas, as frutas que têm lugar especial na mesa de alguns brasileiros. Pelo menos na ceia de Natal da Dona Ivone, elas têm o espaço reservado. Ameixa, uva no de Natal, para mim é indispensável. Indispensável para decoração ou também no final aproveita e vai comer? Para comer mesmo. A Dona Deusa também não abre mão das frutas, principalmente quando quer fazer uma bela mesa natalina. O peixe dá um toque especial, a manga, a uva, né? Só que elas são muito mais que enfeites. Frutas da estação, como o damasco, lixi, a uva, cereja e ameixa, têm valores nutricionais importantes. Em sua maioria são ricas em vitamina C, né? Então a vitamina C é uma vitamina que vai aumentar a sua imunidade, né? E também vai aumentar a sua vitalidade, ela aumenta a força também e aumenta a captação de proteína pelo músculo. Então, você que é malhador aí, você pode estar explorando a vitamina C dessas frutas ao invés de ficar explorando de um comprimido qualquer. Mas não é porque é fruta que pode comer à vontade. O Daniel afirma que a uva, por exemplo, tem que ser consumida com uma certa moderação. Exatamente, a uva ela não é tão rica em fibras. Então, o que acontece? Ela tem uma glicemia um pouco maior que as outras frutas que não são ricas em fibras. Então, a uva é um alimento bem fácil de comer. Você fica comendo uma, aí vai comendo, né? Então, de repente, você comeu um cacho inteiro de uva ali, que pode dar uma aumentada na sua glicemia, principalmente os diabéticos. Em uma festa que as pessoas têm o costume de comer um pouco a mais do que o normal, guardar um espacinho na barriga para as frutas vai cair super bem. E Natal é aqui mesmo no Band Cidade, viu? Uma tradição que começou no século XIII e permanece até hoje é o presépio. A ideia de São Francisco de Assis era mostrar de forma lúdica a simplicidade do nascimento de Jesus. E nessa época do ano é possível encontrar vários deles espalhados pela capital do país. Nós fomos visitar alguns desses presépios. Veja. O presépio é uma tradição antiga entre os cristãos e representa o verdadeiro significado do Natal, o nascimento de Jesus.
Nessa época, é bastante comum os presépios ganharem destaque nas decorações. No Santuário Dom Bosco, que fica na 702 Sul, a montagem deste cenário é garantida nesta época do ano. Se torna uma forma pedagógica e hoje aqui no Santuário Dom Bosco não poderia ser diferente, né? Nosso santo Dom Bosco, que é um santo educador, ele tem então essa característica de pedagógica também, de ajudarmos também os fiéis a entrar no mistério do seu Natal. No cenário é possível ver Maria, grávida, a escolhida para ser a mãe do Salvador. Ao lado dela, José, o protetor. Tem também os pastores, que foram os primeiros a saberem do nascimento de Jesus, Belchior, Gaspar e Baltazar, os 3 reis magos que representam a ciência, o anjo que celebra o nascimento de Jesus. O padre explica que no dia do Natal é feita uma celebração, onde Jesus é colocado na manjedoura para representar o nascimento. Este menino Deus nós devemos esperar ansiosamente, como também uma mãe, ela faz isso, né? Prepara o berço, prepara o enxoval, prepara então tantos outros momentos para esperar aquele que vem. Outra igreja que ganha destaque na montagem dos presépios é a paróquia São Miguel Arcanjo e Santo Expedito, que fica nas entrequadras 303/304 Norte. Os personagens são de tamanhos reais e toda a frente da igreja ganha uma decoração especial nessa época do ano. O presépio, na realidade, ele surgiu no século XIII com São Francisco de Assis. Lá na cidade de Assis, ele queria apresentar o Natal de forma lúdica, de forma simples, que as pessoas pudessem entender. Todas as noites ele é visitado, nós acreditamos que em torno de 50 a 100 pessoas passam por dia com as crianças. Nós estamos falando em pais, sem contar as crianças, os pais, as mães, avós, principalmente os avós gostam de trazer os netos para contar a história do Natal para essas crianças. E Jesus tem essa característica, né? Ele veio para os mais necessitados, ele foi excluído da sociedade. E nossa vivência de Natal muitas vezes ela é contrária, né? A gente só pensa em comprar, só pensa em dar os presentes e não costumamos então a pensar, não, Jesus não tinha nada, né? Ele foi realmente excluído, nenhum lugar para hospedar ele tinha. E o espírito natalino também chegou no Parque da Cidade, com muita cor e solidariedade. Um grupo resolveu levar alegria para crianças carentes. Café da manhã, oficinas de decoração, jardinagem, museu dos natais e até um parque com sons. Essas foram algumas das atrações da ação realizada pela Associação Amigos do Futuro. A ideia nasceu pela admiração de uma torre na China e se tornou realidade em 2017. O Natal Monumental nasceu de uma viagem que eu fiz à China em meados de 2012 a 2013. E lá eu me deparei com a Torre de Guangzhou, né? E eu fiquei encantado com aquilo que eu estava vendo lá e falei, poxa, a gente tem uma torre em Brasília e essa torre merece também ter uma visão tão bonita como essa que eu estava tendo ali. O dia que a gente acolhe famílias carentes, lar dos velhinhos, dentre várias outras entidades, onde oferecemos café da manhã, almoço e dentro da nossa arrecadação a gente monta a cesta básica para que eles possam voltar para casa depois de um dia super divertido, né, um dia merecido que eles merecem, né? Para poder fazer a sua ceia em casa. A Claudiane veio acompanhar os filhos e também algumas crianças da instituição Formar, que fica no Areal, em Taguatinga. Muito bacana, porque tem pessoas que não têm para onde irem, né? Então aqui é um momento ímpar, né? Bem bacana de ser compartilhado. Já essas crianças vieram para cantar, mas também para aproveitar o dia. E enquanto esperavam, a Maria Vitória deu até uma palhinha da música favorita dela. Eu ouvi palavras de Deus com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é um alguém que sempre me fez bem. A decoração está aberta para visitação. Quem quiser conferir pode ir até o Parque da Cidade até o dia 6 de janeiro. Me protegeu e me tirou de todo perigo. E quando eu precisei, você chorou comigo. Valeu por você existir. É tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar da sua vida abençoa. A partir de 1º de janeiro, ônibus com portas do lado esquerdo começam a circular pela IPTG. As informações ao vivo com a Isabel Mega, que já está aqui com a gente. Boa noite, Isabel. Notícia boa, fim de ano, aí todo mundo esperando por isso.
porque já vinha se enrolando há bastante tempo, né? Ah, com certeza, viu, Rodrigo? Boa noite para você, boa noite a todo mundo que está em casa nos assistindo nesta véspera de Natal. Vão ser 160 ônibus que vão começar a circular pelas faixas exclusivas da EPTG a partir do primeiro dia do ano. Então, portanto, todas aquelas paradas de ônibus que a gente tinha ali no centro da EPTG vão deixar de ficar ociosas e vão ter aí uma serventia para o usuário do transporte público aqui do Distrito Federal. No total, vão ser 47 linhas operadas por 3 empresas concessionárias aqui do Distrito Federal. Vão ser 24 linhas diretas para a rodoviária do Plano Piloto, outras 17 linhas que vão direto para a W3 Sul e ainda 6 linhas que vão direto para a W3 Norte. Além disso, o governo aqui do Distrito Federal também anunciou um total de 11 ônibus que vão atuar aí numa linha semi-expressa, ou seja, eles vão passar direto pela EPTG, eles não vão parar em nenhuma dessas paradas ali ao longo da via EPTG, vão direto porque são ônibus que têm a porta somente do lado direito. Mas esses outros 160 ônibus que foram anunciados, eles têm as portas aí tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Desde o início do ano, o governo do Distrito Federal estava cobrando a utilização desse tipo de transporte público justamente para que essas paradas de ônibus na via EPTG deixassem de ficar ociosas. Então, na prática, as empresas concessionárias das linhas de ônibus aqui do DF tiveram aí um ano para fazer essa adaptação e essa novidade, esse presente de Natal, chega aí para o brasileiro que utiliza a via EPTG no dia 1º de janeiro. Agora, Isabel, você que está trazendo boas notícias aí, os nossos telespectadores querem saber como é que vai funcionar, vai ficar aí essa faixa reversa? Essa faixa reversa também é a faixa exclusiva lá para os ônibus? Isso é bastante importante, viu, Rodrigo? Sobretudo porque, desde março, a gente tinha a utilização dessas faixas reversas exclusiva para os ônibus que trafegavam pela via ali EPTG, isso na faixa exclusiva, né? Então, a partir de 1º de janeiro, vai deixar de existir essa faixa exclusiva reversa para os ônibus. Eles vão trafegar no sentido normal por horário. Essas faixas estavam sendo utilizadas desde março, isso no período bem cedinho ali da manhã, e também no final do dia, como uma medida emergencial para tentar melhorar ali o tráfego de ônibus na região. Com a aquisição desses 160 ônibus que vão poder parar nesses pontos de parada da via EPTG, elas vão deixar de ser necessárias, então, portanto, vão deixar de existir também a partir do início do ano que vem. Feliz Natal para você, Rodrigo. Muito obrigado, Isabel. Feliz Natal para você também, para toda a família. Boa notícia para PMs, bombeiros e policiais civis, hein? O governador Ibanez Rocha anunciou um reajuste de 8% para essas categorias. O anúncio foi durante o encontro entre o governador Ibanez Rocha com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada na tarde desta terça-feira. De acordo com o governador, o reajuste será concretizado por meio de uma medida provisória que já foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e será publicada nesta quarta-feira. O aumento será concedido ainda neste ano. Ibanez comemorou o fato de o presidente editar uma medida provisória que permitirá ao Distrito Federal que faça a gestão do Fundo Constitucional. Pelo acordo, 60% dos recursos ficarão com a segurança pública e os outros 40% serão divididos entre saúde e educação. De forma que a gente possa trabalhar também não só com a questão do custeio, nós temos que trabalhar com investimentos na educação, na saúde e principalmente na segurança, porque nós temos a responsabilidade de cuidar da cidade. E você já sabe, né? Sábado é dia de Band Entrevista. Esta semana, o entrevistado é o governador Ibanez Rocha, que faz um balanço de um ano de governo. O programa, às 6:50 da noite. É justamente sobre esse o comentário de Cláudio Humberto. Olha, ao final do primeiro ano de governo é hora de fazer balanço e aí o governador Ibanez Rocha dá sinais de que tem pressa. Ele avaliou bem o desempenho do seu governo, deu até nota 7, mas no fundo, ele queria mais. O primeiro sinal dessa pressa foi a decisão divulgada hoje de substituir o presidente da Terracap, Gilberto Ock, de quem, aliás, se esperava muito. Afinal, o homem foi ministro das cidades, foi até presidente da Caixa Econômica Federal. Então, logo soube da notícia, perguntei ao governador o porquê da substituição do presidente da Terracap e ele respondeu: quero acelerar em 2020. Ibanez nomeou para presidir a Terracap o secretário de Obras, Isídio Santos,
cuja agilidade servirá melhor ao ritmo que o governador pretende impor no ano que está prestes a começar, até porque a Terracap é quem tem dinheiro de verdade para investir em Brasília e há muito o que fazer. O preço do aluguel em Brasília aumentou neste ano. Pesquisa aponta que a alta foi de mais de 5% nos últimos 12 meses. As informações com Cláudio Marcos, direto dos estúdios da Band News FM. Cláudio, tá pesando no bolso aí buscar uma moradia no DF, hein? Boa noite, Rodrigo. É isso mesmo. Boa noite a todos. Está pesando no bolso, sim. Esse levantamento do site W Imóveis e as regiões mais valorizadas. Núcleo Bandeirante, Cruzeiro Novo e também Sobradinho. E para o telespectador ter uma ideia, o valor, por exemplo, de um aluguel de um imóvel padrão, 65 metros quadrados, com 2 quartos e uma garagem, R$ 2.670 aí nessas regiões. Então, realmente é um valor considerável, considerado inclusive muito alto, né? Regiões como Vicente Pires, Taguatinga e Ceilândia são aquelas consideradas mais econômicas aí pela pesquisa. As mais caras, Plano Piloto, Águas Claras e também Guará. Agora, Rodrigo, a gente conversou com o economista Newton Marques, que é colunista aqui da Band News FM, e ele disse o seguinte: é preciso considerar, na hora de escolher esse local aí para alugar, considerar o transporte público e também fazer muita pesquisa, porque tem muitos imóveis fechados e aí por isso vale mesmo a pesquisa e negociar o preço, viu, Rodrigo? Muito obrigado pelas informações, Cláudio. Um Feliz Natal para você, para todo mundo. Veja a seguir, hein? Preso um homem suspeito de matar ex-namorada no Sudoeste. A gente volta já já. A polícia prendeu hoje o suspeito de cometer o 34º feminicídio do Distrito Federal. Alan Fabiano de Jesus, de 45 anos, estava sendo procurado desde ontem, quando o corpo de Luciana de Melo foi encontrado em um apartamento no Sudoeste. O vigilante não aceitava o fim do relacionamento de apenas 4 meses. Eu acompanhei os detalhes dessa história e você vê agora. A polícia localizou Alan Pinto de Jesus, de 45 anos, na enfermaria do hospital de base. Ele foi internado com traumatismo craniano depois de passar mal no Ministério da Economia, onde trabalha como vigilante. Um vídeo registra o momento em que ele é identificado pela polícia. O homem fala que não se lembra do que aconteceu entre ele e a ex-companheira Luciana de Melo Ferreira, funcionária do Tribunal Superior Eleitoral. Não estou sabendo nada não. O crime aconteceu no último sábado, mas o corpo só foi encontrado pela filha de Luciana nessa segunda-feira, quando um chaveiro ajudou a abrir o apartamento. Segundo as investigações, a mulher levou mais de 40 facadas e apresentava sinais de luta corporal. Ainda não se sabe se o traumatismo foi causado pela luta com Luciana ou se ele tentou cometer suicídio. As imagens da câmera de segurança do prédio da Luciana mostram Alan entrando pela portaria. Ele está de casaco preto e calça laranja. Fica cerca de 2 horas esperando pela ex-companheira. Logo depois, ele aparece deixando o prédio carregando uma bolsa. Ele tentou se esquivar do sistema de câmeras. Ele entrou no local encapuzado. Vocês podem observar no primeiro momento que ele não empurra a porta com as mãos, ele empurra com o cotovelo para não deixar as digitais. Ele segue encapuzado por todo o caminho que ele seguiu. Quando chegou no 3º andar, no 4º andar, né, que ele começou a monitorar de cima, nós acreditamos que ali, por estar uma circunstância de calor e ele ficar muito tempo, ele tirou o capuz pensando que não tinha sistema de monitoramento ali, mas tinha. Foi ali que nós o identificamos. Em outubro, Luciana chegou a denunciar o ex-companheiro. O vigilante foi preso em flagrante e denunciado por violência doméstica. Ele passou algumas semanas detido, até que a justiça concedeu liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica. No início deste mês, a justiça autorizou a retirada do dispositivo. A partir da revogação dessas medidas, nós temos o relato da filha da vítima, da tentativa paulatina do Alan, no sentido de se aproximar novamente da ofendida, né? Da agredida, no caso a ex-namorada. Os dois teriam se conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento. Alan teria largado a esposa para ficar com a Luciana e não aceitou o fim do relacionamento. Ele vai responder pelo crime de feminicídio. Esse é o 34º crime deste tipo registrado esse ano no Distrito Federal. Cruel, hedionda, repugnante e covarde. E reviravolta no caso da morte de Pedrolina Silva, 3 meses depois do corpo da mulher de 50 anos ter sido encontrado na beira do Lago Paranoá, um novo suspeito foi preso.
Um exame de DNA comprovou que havia material biológico de Rômulo Ramos Siqueira, de 24 anos, no corpo da auxiliar de serviços gerais. A polícia chegou ao suspeito após quebra do sigilo telefônico que permitiu comprovar a presença dele no local do crime na hora do assassinato. Quando Rômulo Ramos Siqueira, de 24 anos, foi preso, a polícia fez exames que comprovaram que o material biológico colhido no corpo de Pedrolina Silva, de 50 anos, era dele. Durante depoimento, o homem contou aos policiais que a intenção inicial era roubar, mas durante a ação decidiu estuprar a auxiliar de serviços gerais antes de matá-la. O assassinato de Pedrolina foi em setembro. Na mesma semana, um homem chegou a ser preso depois de ter confessado a autoria. Ele, inclusive, já tinha passagens por outros estupros. Mas o DNA dele não batia com os materiais colhidos na cena do crime. Agora, o novo suspeito será indiciado por roubo, estupro e feminicídio. A pena somada pode chegar a 50 anos em caso de condenação. Sobre o homem que foi preso anteriormente, a delegada do caso revelou que, ao ser questionado por que assumiu um assassinato que não cometeu, ele riu e disse por que quis. É cada coisa, hein? Moradores do Riacho Fundo 2 reclamam da falta de segurança na hora de atravessar a pista na altura ali do balão do Periquito. Acidentes são constantes e falta uma passarela. Atravessar as pistas que ligam a Ponte Alta do Gama com Riacho Fundo 2 é muito arriscado para os pedestres. Na falta de uma opção segura, eles têm que se aventurar entre os carros. A Célia, que mora em um condomínio que fica em frente à pista, já passou por situações perigosas no local. Eu fiquei enroscada, né? Encurralada, porque de um lado tinha carro, do outro era a pista de alta velocidade. O Edson diz que não é difícil ver acidentes por aqui. Já aconteceu vários atropelamentos aqui, batidas são diversas, entendeu? Isso é constantemente. Em uma das pistas tem até uma faixa de pedestre, mas do outro lado não tem. Fico com medo, é difícil, às vezes eles não respeitam. Eu já estive no meio dessa faixa aí, ó, e passou um carro ali no meio da faixa, quase me pegou ali. É complicado. Eu já parei outro dia na faixa de pedestres, 2 carros pararam. Só que veio um motoqueiro pelo meio e avançou. E você arrisca a sua vida demais aqui nessa rodovia. Diante da situação, os moradores acreditam que a instalação de uma passarela no local poderá garantir a segurança dos pedestres. Acho que uma passarela resolveria bem o problema aí, era o mais indicado, né? Vamos à resposta. Em nota, o DR informou que existe um estudo para a implementação de novas passarelas em locais de maior necessidade e que o trecho citado na reportagem está sob análise. Não há previsão de início de obras. E veja a seguir, bombeiro reage a assalto e atira em ladrão na Asa Sul. Não sai daí. Um ladrão ficou ferido durante uma tentativa de assalto a uma casa na Asa Sul. Agentes da Civil passaram a manhã fazendo a perícia na casa. Horas antes, um assaltante conseguiu entrar no local pelo duto de ventilação no 2º andar. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros revelou que, ao invadir a casa, o criminoso fez barulho, acordando o único morador do local que reagiu ao assalto. Ele acordou e viu que as luzes estavam acesas, ele tinha apagado tudo, estava sozinho na residência. Aí desceu, ele tem porte de arma, o armamento dele fica na parte de baixo da casa. Aí ele pegou o armamento, foi procurar o que aconteceu, que as luzes estavam acesas. Quando foi à sala, viu que existia a pessoa tentando retirar a televisão dele. Aí ele apontou a arma, pediu para que ele se rendesse. E ele, não, calma, foi para cima dele. A situação de ir para cima dele, ele deu um tiro no meliante, pegando no braço dele. Após render o suspeito, ele chamou a PM e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil informou que o dono da casa é um bombeiro militar de 36 anos. Já o suspeito, que foi levado para o hospital de base, tem passagem por receptação. Ainda há outro detalhe em toda essa história. Segundo informações preliminares, o bandido é um dos beneficiados pelo saidão de ontem. Foi passada a informação que ontem ele tinha saído da cadeia, né? E hoje, nessa madrugada, ele já estava atuando novamente. O caso aconteceu nesta terça-feira por volta das 4 da manhã na 703 Sul. Foi registrado como furto na primeira delegacia da Asa Sul.
Por meio de nota, a Secretaria de Segurança esclareceu que o suspeito baleado não faz parte do sistema penitenciário do DF. Na verdade, ele havia sido preso em outubro, mas foi liberado no mesmo dia em audiência realizada pelo Núcleo de Audiência de Custódia. Eu queria agradecer a sua companhia. Vem aí o Jornal da Band, uma boa noite e um Feliz Natal para todos vocês. Até amanhã.